Apocalipse, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 4 em diante. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amém? Que leitura maravilhosa, né? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele é o último livro escrito do Novo Testamento, por volta ali do ano 95 depois de Cristo, e ele foi escrito pelo apóstolo João, né? O apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, escreveu também 3 cartas, né? Deus deu a ele o privilégio de escrever também esse livro extraordinário, que é o livro de Apocalipse. João, ele escreve esse livro quando ele está preso na ilha chamada Patmos, como ele diz no versículo 9, os irmãos podem ler também. O verso 9 diz o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Essa altura do ano de 95, o apóstolo João, ele era o único apóstolo que estava vivo. Todos os outros apóstolos do Senhor Jesus, inclusive o apóstolo Paulo, também já tinham sido mortos, né? Todos eles, sem exceção, foram mortos, martirizados, ou pelo Império Romano, ou por algumas outras nações que perseguiram os apóstolos por causa da pregação do Evangelho e mataram os apóstolos, martirizaram eles. E não aconteceu muito diferente do apóstolo João. O apóstolo João, ele não morreu, mas tentaram matar. Tertuliano, né, escrevendo ali no início da igreja, pelo século 2, 3, ele escreveu que Domiciano, que era um dos imperadores romanos, ele mandou prender o apóstolo João, que era o último apóstolo vivo. João já estava na sua idade de mais de 70 anos, alguns dizem que ele já tinha mais de 80, né? Então ele armou o espetáculo para os romanos ver, o último apóstolo para ser morto. Então pegaram o apóstolo João, prepararam um barril cheio de óleo fervente, e as pessoas estavam loucas ali, gritando para que ele fosse morto, né? As multidões estavam ali esperando a morte do último apóstolo, e então jogaram o apóstolo João dentro desse barril de óleo fervente. Adivinha o que aconteceu? Absolutamente nada. Por incrível que pareça, tiraram o apóstolo João e não aconteceu nada. As pessoas que começaram a gritar, começaram a diminuir o ritmo do grito, e algumas começaram a se firmar na fé, dando glória ao Senhor. O que aconteceu? O imperador, em vez de mandar decapitar o apóstolo João, ele disse que João não deveria morrer daquela forma, seria uma morte digna para ele, morrer tão rápido ali por decapitação. Era uma morte que eles deixavam inclusive para os romanos. O apóstolo Paulo, por exemplo, não foi crucificado, não foi martirizado dessa forma tão terrível, mas ele foi decapitado. Não fizeram a mesma coisa com João. Tiraram ele, o que fizeram? Lançaram na ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos era uma espécie de uma ilha dos piores criminosos de Roma, e ele foi abandonado na ilha de Patmos para que ele pudesse morrer. O que acontece? É justamente aqui, na ilha chamada Patmos, que João recebe as revelações do livro de Apocalipse. Agora, não são revelações de João, são revelações de Jesus Cristo. É o que ele diz logo no versículo 1, olha isso. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, ou seja, Deus Pai deu a Cristo essas revelações, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando por meio de seu anjo a seu servo João. Essa palavra bem no começo, revelação, no grego é a palavra que nós chamamos de Apocalipse, tá? Então o que significa a palavra Apocalipse? Significa simplesmente revelação, uma coisa que estava velado, que estava oculto, e então Cristo revelou aquilo que o Pai havia lhe dado para poder manifestar ao apóstolo João. O que nós vamos fazer hoje então, diante desse livro tão extraordinário, né? Porque esse livro é maravilhoso, ele tem muitos símbolos, né? Tem muitos números,
tem mensagens muito extraordinárias, ele mexe com a nossa imaginação. O objetivo realmente da escritura apocalíptica é essa, né? Que você pare para pensar nas grandezas que Deus está revelando de uma forma extraordinária. Tanto é que o objetivo final do livro de Apocalipse, longe de ser um livro de terror, pelo contrário, é a revelação de Jesus Cristo para a igreja, para nós. Não é para amedrontar os ímpios, é para confortar os salvos, os crentes. O objetivo de Cristo nos revelando a sua mensagem final aqui no livro de Apocalipse, é para mostrar que no fim de tudo, Cristo triunfará. No fim de tudo, a igreja também triunfará juntamente com Cristo. A mensagem desse livro é de vitória. Vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás e seus anjos, vitória sobre tudo aquilo que apodreceu a criação de Deus. Agora haverá novos céus e nova terra. E haverá um novo povo, uma raça eleita, completamente perfeita, ressuscitada juntamente com Cristo, que é a sua igreja. Somos nós. Então esse livro mostra a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Esse é o seu objetivo principal. E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para a saudação desse livro, que é a saudação mais gloriosa que tem nas Escrituras. É a saudação mais extraordinária que nós alguma vez vamos ler de toda a Bíblia, que é o que João nos narra no versículo 4. Nesse versículo 4 você percebe que João, ele começa escrevendo o livro como uma carta, e como costume daquela época, as cartas iniciavam falando sobre o remetente, né? E ele começa dizendo, João é o remetente. Para quem ele está escrevendo? Para 7 igrejas que estão na Ásia, são os destinatários. Graça e paz, isso é a saudação. Agora ele começa a descrever de quem é essa oração. E aqui é que é extraordinário. Porque, notem os irmãos, a primeira coisa que você lê no livro de Apocalipse é isso. Mas não é a primeira coisa que João viu. João, ele escreve isso aqui depois da revelação. Depois de ter visto todo o Apocalipse. Depois de Cristo ter revelado tudo para ele. Depois que Cristo revela todas as coisas, então senta o velho João para escrever essa mensagem. E agora ele vai narrar. Ele vai narrar sobre quem ele está escrevendo. E ele faz de uma maneira que ele nunca havia feito antes. Percebe, irmãos, que toda essa oração apostólica, inclusive de João nas suas cartas, é graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo. Mas aqui não. Depois de tudo que ele viu, em vez de ele dizer Deus Pai, o que ele diz? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele não simplesmente cita o Pai com expressões tão diferentes, mas ele inclui o Espírito Santo na sua oração, mas não de uma forma normal. Olha como que ele diz: dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele dá uma imagem diferente da Trindade para nós. É uma saudação trinitária, mas não é só uma saudação trinitária, também é uma saudação cristológica. Quando ele cita Cristo por último, aí João passa a descrever sobre Cristo 3 títulos, né? Ele diz que Jesus é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o príncipe, o soberano dos reis da terra. Quando ele foca a obra de Cristo, ele não para. Agora ele trata da saudação de uma forma evangélica, que tem a ver com a sua igreja. E o que ele diz? Ele fala que nos amou, que nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. É uma saudação incomum. E percebe, os irmãos, que o Apocalipse ele gosta de utilizar muitos números, né? Então, por exemplo, um dos números que João cita bastante, que é um símbolo, né? É o número 7. Então você vai ler Apocalipse, você encontra os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Mas aqui nós encontramos outro número que é o destaque, e é o número 3, a Trindade. O número que apresenta e representa a Santíssima Trindade, né? Ele fala que a salvação é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá 3 títulos para Cristo: fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e aquele que é o soberano dos reis da terra. São 3 títulos. E diz que Cristo fez 3 coisas pela igreja. O que ele fez? Nos amou, nos lavou dos nossos pecados e ele nos fez reis e sacerdotes. Então, é tão incrível a maneira como ele coloca isso. Ele bota 3, 3, 3, que muitas pessoas imaginam que João, na verdade, está utilizando um hino da época, né? Um poema da época, e ele enquadra aqui na saudação. Mas não é possível. É muito descartada essa visão. Realmente João escreveu dessa forma para facilitar a memorização,
para poder enfatizar o número 3, para que você entenda, aquele livro deveria ser lido nas igrejas, e os crentes que estavam ouvindo deviam aprender a memorizar, a guardar aquela palavra. Então o 3 aqui é o foco, tá? Ele dá a Trindade, ele dá 3 títulos sobre Cristo, e ele dá 3 coisas que Cristo fez por nós. Mas existe uma última coisa, que é a principal razão de eu estar trazendo essa mensagem hoje, tá? Existe uma coisa muito especial, que é o quê? É que essa saudação não é somente uma saudação para aquela época, como quando Paulo, ele sauda os coríntios ou os colossenses. Na verdade, essa saudação é uma saudação de Cristo para todo o seu povo, para toda a igreja, até a volta do Senhor Jesus. Isso é o que torna esse livro, essa saudação tão especial, tá? Para quem que João está escrevendo? Ele diz no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Que igrejas são essas? Versículo 11 ele vai dizer, verso 11, ele vai dizer por nome quais são essas 7 igrejas. Dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que tu vês, escreve um livro e envio as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. São essas 7 igrejas que João escreve. Agora, a grande pergunta é, por que essas 7 igrejas? Porque não existe apenas 7 igrejas na Ásia. Por exemplo, os irmãos colossenses, eles estão lá na Ásia, mas João não cita aqui. Agora, por que não 8? Por que não 6? Por que apenas 7? Primeiro tem que lembrar que quem está mandando essa carta não é João. Essa 7 foi escolhida por Cristo. Foi Jesus quem escolheu essas 7 igrejas para receber o livro do Apocalipse e anexado ao livro de Apocalipse uma carta para cada uma delas. Se você ler o capítulo 2, capítulo 3, tem uma carta anexada para cada uma dessas igrejas e junto com a carta o livro inteiro, tá? Mas na medida que você vê o livro de Apocalipse, você vai perceber que o número 7, ele é muito mais do que uma citação, um número qualquer. Pelo contrário, o símbolo que Apocalipse traz para o número 7 dá uma ideia de totalidade, tá? Então, por exemplo, quantos dias tem uma semana completa? Tem 7 dias. Então, Apocalipse usa o número 7, dando a entender esse símbolo de totalidade. Existem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, existem 7 anjos que ele coloca aqui, e existe também as 7 igrejas que ele está descrevendo, tá? Um exemplo, no capítulo 5, tem uma imagem estranha, né? João, ele vê um cordeiro que havia sido morto. Esse cordeiro é Cristo. Só que esse cordeiro, ele tem 7 chifres. 7 chifres. Ele vê um cordeiro com 7 chifres. O que significa isso? Chifre é um sinal de poder. Agora, 7 chifres é um sinal de todo o poder. Era um cordeiro onipotente, que tinha todo o poder. João diz que esse cordeiro também tem 7 olhos. O que é isso? Óleo fala daquilo que ele vê, daquilo que ele conhece. 7 olhos significa que ele tem todo o conhecimento, que ele sabe tudo, ele é onisciente. Então o número 7 é muito mais que um número, ele é um símbolo que aponta para totalidade. 7 chifres, todo o poder. 7 olhos, todo onisciente. Ele envia 7 espíritos na terra, onipresente, todo presente. Então essa é a ideia. O que significa isso, irmão? Significa então que quando Cristo escolhe essas 7 igrejas, o objetivo não é só essas 7 igrejas. O objetivo é uma saudação para todas as igrejas. Para todas. Quando você lê Apocalipse, várias vezes o Senhor vai dizer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, todos nós. No final do capítulo 22 ele vai dizer, quem tem sede, venha, qualquer pessoa, qualquer um, não apenas dessas 7 cidades, mas todos nós. Em outras palavras, esse livro de Apocalipse é a última mensagem revelada de Cristo para a igreja, e ele destina essa mensagem para quem? Para todos nós. Essa aqui é uma saudação de Deus, de um Deus trino, de uma saudação cristológica, evangélica, para a Igreja Batista Betel. É para vocês aqui. Essa é uma carta totalmente dirigida para nós. Deus está saudando o seu povo. Onde existiu uma igreja verdadeira, existe uma saudação da parte de Deus para essa igreja verdadeira. Então, é isso que nós vamos ver essa noite. Nós vamos ver
como é que nós somos saudados por Deus, como é que Ele quer que nós tenhamos uma visão dEle. Isso é que é maravilhoso, né? Porque uma salvação geralmente se foca naquilo que as pessoas estão desejando. Então, por exemplo, você vai saudar alguém no ano novo, né? Você diz o quê? Feliz ano novo, tenha um próspero ano de muita saúde e felicidade. Por quê? Você está desejando aquilo para aquela pessoa. Então, geralmente a saudação, você foca naquilo que nós estamos desejando para alguém. Mas isso não acontece aqui. Aqui ele repete graça e paz. A graça que nos gera vida, a paz que é o efeito dessa vida gerada por Deus. Mas ele foca tanto na trindade que você pega a graça e a paz da mão de Deus e você é levado a olhar para o rosto de Deus. Você olha para a bênção e é levado a olhar para o abençoador. Você olha para a graça e a paz, mas João na verdade te levanta para você olhar de quem é essa graça e a paz que você está recebendo. Então o objetivo dele é, na medida que ele deseja para nós a graça e a paz, ele quer que você não pare aqui, que você olhe, veja quem é esse Deus que está saudando o seu povo nas lutas, nas tribulações, nos martírios que aconteciam aqui, com João que estava na ilha de Patmos. Ele quer que você olhe para ele e saiba quem ele é, o que Cristo fez e como é que nós devemos viver à luz disso. Então essa saudação é uma saudação do nosso Deus, o nosso Senhor, que está conosco nesse culto, para nós. Isso é uma verdade extraordinária. E é o que nós vamos ver essa noite, olhando 3 coisas dessa salvação. Primeiro, que essa é uma salvação trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, que é uma salvação cristocêntrica, nós vamos ver isso nos títulos de Cristo. E depois, que essa é uma salvação evangélica, né? Que fala do Evangelho para nós de uma forma maravilhosa. Amém? Vamos entrar então no texto. Primeiro nós vamos ver então que João tira nossos olhos da graça e a paz para aquele que nos dá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Trino é apresentado aqui nesse texto. Agora, isso que é uma coisa maravilhosa, porque presta atenção na maneira como a Trindade é apresentada aqui. Nós temos o Pai, nós temos o Espírito e nós temos o Filho. Esse é um tipo de ordem muito incomum que nós vemos na Bíblia. Como é que nós estamos acostumados a falar da Trindade? Quem é que vem primeiro? O Pai, depois o Filho, depois o Espírito. Nós lemos na EBD o irmão Chad, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas a Bíblia nem sempre apresenta a Trindade assim. Às vezes, por exemplo, na bênção apostólica, em 2 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vai falar que ele vai dar a bênção para a igreja, falando da graça do Filho, do amor do Pai e da consolação do Espírito. Então lá, quem vem primeiro? É o Filho, depois o Pai, depois o Espírito. E aqui a ordem muda de novo. Aqui quem vem primeiro é o Pai, mas quem vem em segundo lugar é o Espírito, e quem vem em terceiro lugar é o Filho. O pastor Franklin Ferreira, ele diz que isso que nós vemos na Bíblia, essa bagunça santa que ele diz, né? Ora é o Pai primeiro, ora é o Filho, ora é o Espírito, em segundo lugar é o Filho, às vezes é o Espírito. É uma dança trinitária nas Escrituras, que mostra que a Trindade compartilha a mesma natureza divina, que não existe uma hierarquia na Trindade. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo, os três estão em perfeita harmonia. Eles compartilham a mesma natureza. O Deus que a Bíblia está apresentando aqui, o Deus que traz revelações sobre o fim do mundo, que governa a história, Ele é um Deus trino, Ele é um Deus trinitário. Qual é o nome do nosso Deus? É Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma trindade. Então o Deus que nós adoramos, Ele é um Deus trino. Isso é a primeira coisa que fica claro. Agora veja como ele descreve o Pai. Ele diz: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui é o Pai. Agora, isso é muito interessante, né? Essa expressão que ele usa, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, é como se fosse uma explicação do próprio nome de Deus, quando ele se apresenta para Moisés, né? Qual é o Deus que eu devo pregar? E ele diz: eu sou o que sou. É o nome que aponta para a sua eternidade, para a sua transcendência, que Deus está acima de tudo. Quem Deus é? Deus é aquele que é. Deus é aquele que era, Deus é aquele que há de vir. Agora, irmãos, preste atenção como é estranho isso, né? No grego é pior ainda. Mas tem 2 coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que João não começa falando do passado. Ele está dizendo daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Ele começa dizendo o quê? Daquele que é. A ênfase dele aqui primeiro em Deus
é falar do Pai como aquele que aquele que é soberano agora, aquele que existe agora, aquele que está no governo da história agora, como sempre teve. Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De uma eternidade que nunca começou a uma eternidade que nunca vai terminar, Deus sempre foi Deus. Ele é o mesmo Deus hoje, da forma como Ele sempre foi. O Deus que nós adoramos essa noite, uma noite Moisés estava adorando Ele, uma noite os profetas adoraram Ele, uma noite os apóstolos adoraram Ele, e hoje é a nossa vez de adorar Ele, porque Ele ainda é Deus. Ele continua sendo Deus, o mesmo Deus do Velho Testamento, que parece que algumas pessoas dizem que Ele some no Novo, mas Ele não some, Ele continua sendo o que sempre foi. Deus, Ele é. A segunda coisa interessante é que Ele diz daquele que é, daquele que era e daquele que sempre será. Não, Ele diz daquele que há de vir. Ele quebra outra coisa aqui. Não é daquele que é, daquele que era, daquele que vai ser. Não, é daquele que vai vir. A ideia é, esse Deus que é e que governa a história hoje, Ele não está só olhando para a história. Ele está envolvido com a história. Ele vai vir aí. Ele vai se intrometer na história. Ele vai fazer a obra dele dentro da história. Porque Ele é um Deus que é ativo. Um Deus que trabalha, um Deus que age. Um Deus que está envolvido com a vida da sua igreja. Que é tudo que Apocalipse vai dizer. Apocalipse vai começar assim, no capítulo 4, quando João vê os céus abertos, e ele entra na porta dos céus abertos, ele vê um grande trono, e Deus está sentado lá, aquele que é, que era e que há de vir. E aí ele começa pela a sua mão, trazendo o livro selado com 7 selos. E na medida em que o livro é aberto, as coisas na terra começam a acontecer. Por quê? Porque a terra, ela é governada pelo céu. É Deus quem governa a terra. O que Ele faz lá acontece aqui. O que Ele decide além da criação, acontece dentro da criação. O mundo é o palco pela qual Deus dirige a peça que Ele quiser, da forma como Ele quiser. João está nos apresentando um Deus que é um Deus vivo e verdadeiro. Ele é, e Ele está agindo, e Ele está ativo dentro da vida da igreja. Esse é o Deus que nós estamos adorando hoje. Esse Deus, Ele é para nós, e esse Deus está agindo na nossa vida. Ele é o Pai. A segunda coisa que ele coloca aqui, então, agora ele vai para o Espírito Santo. A graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Agora essa é uma questão interessante, né? Como assim os 7 Espíritos que estão diante do trono? Vai ficar mais claro se você for para o capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipse, versículos de número 5. Você vai entender o que o apóstolo João está querendo dizer aqui. Capítulo 4, versículo 5, ele fala o seguinte: e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que João viu o Espírito Santo, ele viu 7 lâmpadas de fogo que simbolizam o Espírito Santo. Como nós já falamos, 7 dá uma ideia de totalidade. Ele vê aqui o Espírito Santo por completo, de uma forma que ele não vê na terra. Ele vê o Espírito Santo na sua plenitude, na sua grandeza, na sua pluralidade. Aonde? Diante do trono. Agora isso é interessante, sabe por quê? Porque aqui o Espírito não está no trono. Quem está no trono é o Pai. O Espírito está diante do trono. Quer dizer que o Pai e o Espírito, eles compartilham a mesma natureza divina, mas eles são diferentes um do outro. O Pai não é o Espírito não é o Pai. Eles compartilham a mesma natureza divina, mas eles são distintos um do outro. 7 aponta para essa ideia de plenitude. Também faz um jogo, claro, com as 7 igrejas que João viu. Se João vê 7 igrejas, ele vê 7 Espíritos. Existe uma correspondência que em cada igreja do Deus vivo, o Espírito Santo está habitando. Em cada igreja de Deus, o Espírito está habitando. O Espírito está agindo. Se nós somos uma igreja de Deus, o Espírito tem que agir entre nós. Precisa agir no nosso meio. O Espírito vai agir no nosso meio. Por quê? Porque tal qual a igreja de Cristo, tal qual o Espírito Santo. O Espírito está para a igreja, foi entregue para a igreja, foi dado a nós pelo Senhor. Então, existe essa segunda imagem, e que é maravilhosa, porque a ideia de 7 também nos leva a abrir a nossa imaginação para compreender, para nos chocar talvez, para pintar uma imagem bela diante de nós das excelências do Espírito Santo.
né? Quando você escuta a ideia de 7, parece aqui indicar um plural de majestade, né? Claro que não é um plural de majestade. O plural de majestade é o seguinte: é quando uma pessoa sozinha, para poder engrandecer a sua autoridade, ela fala algo plural. Então, por exemplo, quando o Lula está dando a sua palestra como presidente, e ele vai dizer, nós vamos oferecer picanha para o povo, esse nós que ele está utilizando é um plural de majestade. Nós quem? Nós, o governo, representado no Lula. Quando ele fala 7 espírito, essa imagem de 7 apresenta apenas um espírito, mas aumenta a nossa imagem para compreender a autoridade do Espírito Santo. Excelência. Você fica mais impactado como? Com o Espírito Santo ou de repente 7 Espíritos de Deus diante do trono? Aponta para a sua majestade, para a sua grandeza. E por fim, ele chega então, no versículo 5, ele diz, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Quando ele chega em Jesus Cristo, aí sim, a gente passa agora de uma bênção trinitária para falar de uma bênção cristocêntrica. Por que isso acontece? Porque o livro de Apocalipse, ele é principalmente um livro que aponta para a grandeza e a majestade de Cristo. Existe uma ênfase muito grande na pessoa de Cristo nesse livro. E é por conta disso que João, ele amplia a imagem para dar títulos a Cristo, para engrandecer a Cristo. Agora isso é interessante, né? Porque os títulos que João escolhe, parece que ele vai subindo cada vez mais, para que a gente possa ter uma visão cada vez mais elevada de Cristo. Agora, saindo um pouco da saudação trinitária, a gente percebe uma saudação mais cristocêntrica. Olha como é que ele é chamado. De Jesus Cristo, que, primeiro, ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o príncipe dos reis da terra. O que significa fiel testemunha? A palavra testemunha que ele utiliza aqui, por incrível que pareça, é a palavra que nós utilizamos para mártir. O que é um mártir? O mártir é alguém que testemunha uma verdade até a morte. É assim que a palavra era utilizada depois do livro de Apocalipse. Mas dentro do livro de Apocalipse, João ele utiliza essa palavra dessa forma. Fiel testemunha dá a entender que Cristo é aquele que testifica a verdade sobre o Pai e ele morreu por causa disso. Ele morre por causa dessa verdade. A fiel testemunha aponta para o fato de Cristo ter entregue a sua vida à morte para defender aquilo que ele pregava sobre o Pai. Dá uma olhada no capítulo 2 de Apocalipse, Apocalipse 2, versículo 13, onde João vai dar a mesma expressão. Olha o que ele diz: eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi um mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. A mesma expressão que ele utiliza para Cristo, ele está utilizando para esse homem, esse cristão, Antipas, que ele foi martirizado por causa da sua fé. Então, João está apontando para Cristo como aquele que, diante de Deus, ele foi uma testemunha fiel. Ele foi fiel até a morte. E é interessante que uma das últimas conversas de Cristo com Pilatos foi justamente sobre isso, dele testificar sobre Deus. Olha o que ele diz, os irmãos podem apenas ouvir. João capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, João 18, 37, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos responde, o que é a verdade? Né? Ou seja, no último momento ali que Cristo está sendo julgado por Pilatos, ele está dizendo, eu vim ao mundo para isso, para morrer mesmo, para entregar a minha vida mesmo. Por quê? Porque eu testifico dessa verdade, eu testemunho dessa verdade, e ele vai testemunhar com sangue, ele vai testemunhar com a sua morte, ele vai ser obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. A igreja que estava lendo isso naquela época, que eram os mártires, né? Depois de se colocar uma grande perseguição romana, eles olhavam para Cristo sabendo que tudo aquilo que eles iam passar, as chicotadas, os leões, o martírio, eles olhavam para Cristo e sabiam, Cristo foi o primeiro.
ele tomou a sua cruz, foi fiel até a morte. E aí eles entendiam o que Jesus quer dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, seja fiel até a morte. Carregue a cruz até ser crucificado nela, até você morrer por ela. Persevere até o fim, porque Cristo, ele foi o primeiro, ele foi o maior exemplo. Ele é aquele que morreu por amor do Pai e ressuscitou. Aí vem o segundo título. Ele é a testemunha fiel, mas aí João dá o segundo título. Ele é o primogênito dentre os mortos. Isso é maravilhoso, né? Ele foi a testemunha fiel. Isso aponta para a morte do nosso Senhor Jesus. Mas não apenas isso. Ele também foi o primogênito dentre os mortos. Ele foi aquele primeiro que ressuscitou dentre os mortos. E a ideia de primogênito aqui mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um primeiro de uma linhagem a ressuscitar. Claro, houve ressurreições antes de Cristo? Claro que houve. No Velho Testamento nós encontramos pessoas ressuscitando. O próprio Cristo ressuscitou pessoas, mas ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida. Todos esses que foram ressuscitados, inclusive Lázaro, que era amigo de Cristo, ressuscitou num corpo corruptível. Logo mais, passaram alguns anos, morreram de novo. Mas Cristo não. Cristo, ele ressuscitou num corpo incorruptível. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte em nosso lugar. E ele é só o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro de uma linhagem que vai ressuscitar logo atrás dele, também de uma forma incorruptível. Essa linhagem, obviamente, né, irmãos, é a igreja do Senhor. Ele foi na frente, ele matou a morte, ele venceu a morte. A morte agora está morta por causa da morte de Cristo. E agora nós podemos passar por ela sem medo, porque ela está deitada no chão. Você pode passar para o outro lado da vida. Você pode passar por cima da morte, porque Cristo tirou o aguilhão da morte. Cristo venceu a morte. E agora a igreja também vence a morte por meio de Cristo, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar nesse corpo glorificado, incorruptível, que a morte não pode mais pegar. A ideia de primogênito também dá uma ideia de primazia. Paulo, ele vai dizer isso, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz que Cristo, ele é o primogênito da criação de Deus. Ou seja, ele tem a primazia. Toda a criação, ela é dada a Cristo como primogênito, porque ele é primaz, ele é o primeiro. A ideia de primogênito naquela cultura, né? Ainda existem algumas culturas hoje, é que o primeiro filho, o filho mais velho, o primogênito, ele é que tinha todo o direito da herança, e quando repartisse a herança, era ele quem dizia como é que a herança ia ser repartida. Mas ele era aquele que era o primeiro, aquele que tinha honra. Quando ele fala primogênito dentre os mortos, a ideia é que todos os que vão ressuscitar, Cristo sempre vai ser aquele que tem a maior primazia. Sempre. Ele é o primogênito do Pai. É ele que conquistou a morte. Ele sempre vai ter esse lugar de honra que ninguém mais vai ter. Ora, quando nós ressuscitarmos, irmãos, Cristo, ele vai ser muito mais glorioso do que qualquer um de nós. Sempre será, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que merece um lugar de destaque, de honra. A igreja segue atrás, mas Cristo sempre será o primogênito dentre os mortos, que é maravilhoso, né? Então, a testemunha fiel aponta para a sua morte, o primogênito dentre os mortos aponta para a sua ressurreição, e aí vem o último título que João dá para ele. Ele fala que ele é o soberano dos reis da terra, o príncipe dos reis da terra, e isso aponta para a sua ascensão. Ou seja, ele morreu, ele ressuscitou, e agora ele foi elevado pelo Pai para estar acima de todo e de todos. Ele é aquele que está acima das maiores alturas e governa sobre todas as coisas. Ele está acima dos reis da terra. Reis da terra, aqui no livro de Apocalipse, se você for ler o livro de Apocalipse, os principais inimigos de Cristo são os reis da terra. São os principais inimigos, aqueles que tramam, né, contra o ungido. E aí o escritor diz que não tem problema, porque ele está acima dos seus inimigos. Ele reina sobre os seus inimigos, ele governa sobre os seus inimigos, e ele vai destronar todos os seus inimigos. Todos aqueles que se entregarem a esse governo ímpio, que seguirem a besta, o falso profeta, se entregarem a Satanás,
todos eles serão subjugados por Cristo, porque Cristo agora está governando sobre todos eles. E aqui ele termina a parte cristocêntrica, e aí então ele parte para a conclusão, que redunda numa glorificação a Cristo. Também coloca 3 coisas, tá? Ele diz: a Ele que nos amou, nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Você percebe que Cristo aqui, quando ele é citado, ele vai sempre ascendendo. Ele começa como aquele que é fiel testemunha na sua morte. Ele ressuscita sendo primogênito dos mortos, e então ele é elevado acima de todos, sendo soberano dos reis da terra. E aí sabe o que ele faz? Ele pega na mão da sua noiva, ele pega na mão da igreja, ele faz a igreja trilhar o mesmo caminho que ele. Quando ele nos ama, nós lá em pecado, ele nos lava dos nossos pecados, e então ele nos faz reis e sacerdotes para reinar junto com ele. A mesma coisa, o que Cristo recebe na sua glória, ele compartilha com a sua igreja. E a primeira coisa, que é a mais fantástica de todos, é que ele nos amou, né? Ele coloca aí, ele nos amou. A ideia é que tudo isso que eu falei sobre Cristo, a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, sobre o Pai, sobre o Filho, ele faz chegar até nós por meio do seu amor. Ele faz chegar até nós por meio do seu amor. Nós não somos salvos apenas por Cristo ter ressuscitado. Nós não somos salvos apenas por isso. Nós somos salvos porque esse Cristo que tem poder e toda glória resolveu nos amar. Nós não somos salvos porque Ele é glorioso. Nós somos salvos porque Ele resolveu olhar para pecadores como nós. Nós somos salvos porque essa graça que Ele tem, abundante, Ele resolveu transbordar sobre o nosso pecado. Esse Cristo glorioso, Ele olha para você quando você ainda era do mundo, onde você era um rebelde contra Deus, onde você era inimigo de Deus, e Ele amou você. Ele amou você. Quando Ele estava naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, sendo blasfemado, e tendo homens e mulheres ali falando mal contra o nome do Senhor, entre aqueles que logo depois perseguiram a igreja, estava o apóstolo Paulo, e Cristo estava morrendo pelo apóstolo Paulo. Cristo estava amando o apóstolo Paulo, antes mesmo de Paulo perceber que esse homem é uma testemunha fiel de Deus. Ele realmente ressuscitou dos mortos, e Ele de fato é Senhor soberano. Antes que Paulo percebesse quem Cristo era, Paulo já era amado por Cristo. Antes de você perceber quem Cristo era, Cristo já amava você. E se você está aqui essa noite, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não percebeu a grandeza de Cristo, a ponto de entregar sua vida, a ponto de dizer: eu vou entregar a minha vida a esse homem extraordinário que a Bíblia coloca diante de mim, antes que você perceba isso, Deus, Ele ama você. Cristo, Ele ama você. Mesmo quando aquele jovem rico resolveu abandonar Jesus por toda a sua riqueza, a Bíblia diz que Cristo olhou para ele e o amou, e sentiu compaixão, mesmo sendo abandonado por aquele jovem rico. Cristo é aquele, irmãos, que Ele é tudo aquilo que Ele é, mas graças a Deus que Ele nos amou. Se não fosse o seu amor, a sua glória para nós seria terror. Se não fosse o seu amor, Ele ter se levantado dos mortos, seria o maior assombro para nós. E será o maior assombro quando os fariseus, Pilatos e saduceus estiverem diante do trono, e aquele homem estiver vivo diante deles. Eles vão tremer, porque aquele homem de fato ressuscitou. E eles vão tremer mais ainda. Todos os imperadores romanos, inclusive Domiciano, que mandou João para a ilha de Patmos, quando ele perceber que diante de Cristo ele está muito abaixo, porque Ele é o soberano do rei da terra. A razão de você ser salvo é só porque Ele te ama. Só por isso, só por essa razão, porque nós não merecemos o seu amor. Pelo contrário, Ele vai dizer que Ele nos livrou dos nossos pecados. Essa palavra pecado é a mesma palavra que João vai descrever em Apocalipse capítulo 18, a rebelião da grande Babilônia. Quando ele vai falar da grande Babilônia, que se levanta contra Deus, que é governada pelo anticristo, a mesma palavra pecado está colocado lá. A diferença da Babilônia, dos rebeldes, para você não é o pecado, porque é a mesma palavra utilizada. Você é tão pecador, nós somos tão pecadores, quanto aqueles que, em vez de irem para a igreja, resolveram entregar sua vida ao mundo essa noite.
indo para as bocas de fumo, indo atrás de mulheres da vida, se entregando às bebedices e os vícios, é o mesmo pecado contra Deus. Quando você peca contra o Senhor, somos todos pecadores. A enorme diferença é porque o seu amor levou Ele a nos lavar dos nossos pecados. Essa é a enorme diferença. E você pode prestar atenção que o pecado ele é uma mancha tão terrível e desgraçada, que se não fosse o sangue de Cristo, nós não teríamos como limpar esse pecado. Não teria como esconder o seu pecado diante do juízo. Não teria como você se vestir com outra roupa. Você iria feder da mesma forma. Não teria como você se preparar da melhor forma possível, ter um melhor currículo, ser um bom cidadão. Se a sua mancha do pecado não for tirada pelo sangue de Cristo, você não tem parte com Ele. Mas graças a Deus, que essa palavra é uma palavra evangélica, e Deus pode nos lavar dos nossos pecados, por meio do sangue que Ele derramou na cruz. Por quê? Porque se não fosse o sangue de Cristo, quem iria morrer pelos pecados seríamos nós, porque o salário do pecado é a morte. Se Cristo não pagasse no seu lugar, essa conta seria paga por você. Você vai ter que se colocar diante de Deus, ou para pagar pelos seus pecados, ou então sabendo que outro pagou no seu lugar, e Ele pagou a preço de sangue, porque naquela cruz Ele estava pagando os seus pecados. Não era para demônios, nem mesmo para os romanos. Cristo Ele não falou mal dos romanos, Cristo não se colocou contra o povo de Israel. Pelo contrário, Ele olhou para cima e disse: Deus meu, por que me abandonastes? Nós estávamos em dívidas com o Pai, com Deus, e para pagar pelos nossos pecados, Cristo teve que ser abandonado, não pelos judeus e romanos, mas pelo seu Pai. O Pai entregou o Filho à morte. Isaías 53:10 diz que ao Senhor agradou morrê-lo e fazê-lo enfermar, morrendo pelos seus pecados e pelos meus pecados. E não chegue diante de mim dizendo que o seu pecado é tão terrível que a morte do Criador não poderia dar conta. Se você chegou essa noite aqui e acha que o seu pecado é tão terrível que você não consegue entregar a sua vida a Jesus, você está pensando errado. Esse homem já morreu pelo seu pecado. Ele já se entregou pelo seu pecado. Ele ama você. Está aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para todo aquele que for perfeito, para todo aquele que participa da igreja frequentemente, para todo aquele que se entrega a uma vida de total obediência. Não, para todo aquele que nele crê, confiar. Se você confia nesse amor, se você se entrega a esse amor, se você se joga diante desse amor, então você entendeu o Evangelho. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Como o próprio Cristo coloca, é muito melhor pegar uma ovelha que está perdida do que 99 que não precisam mais de perdão, que já são justos. Cristo ele veio para isso, para morrer por pecadores como nós. E longe de Cristo desprezar qualquer um de nós que estamos aqui. Longe. Pelo contrário, o seu plano é mais alto. É mais alto. Qual é o seu plano? É nos fazer reis e sacerdotes. Para quem? Para o próprio Pai. Para Deus Pai. Aquele que nós estávamos afastados pelo pecado, aquele que nós estávamos contra por causa do pecado, podemos ser reconciliados com o Pai. Por onde? Por meio de Jesus Cristo. Ele e o Pai são um. Se Cristo entregou a vida por você, não pense que o Pai vai rejeitar, porque Ele e o Pai são um. Tudo que Cristo é, o Pai é. Cristo veio revelar o Pai. Ele é a expressa imagem do Pai. Se você vê um Cristo que te ama, se você olha para Cristo e vê um Cordeiro que te ama, gracioso, misericordioso, e olha para o Pai e vê um Deus santo, irado, que não se importa com qualquer coisa que você queira, mas Ele quer apenas vingança, você está tendo uma visão errada. Eles são juntos, numa só trindade. Eu acho que quase ninguém percebe o que Jesus fala quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai. Como se o Pai fosse separado do Filho. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Se o convite é de graça, é porque o Pai é gracioso. O Filho que te aceita, levanta e expressa o amor do Pai que te recebe. É por isso que Ele diz: Ele nos amou, e Ele nos lavou dos nossos pecados, e Ele nos fez reis e sacerdotes para o Pai. Reis para quê? Para reinar contra o nosso pecado, para reinar contra a nossa velha natureza,
para reinar juntamente com Ele nos novos céus e na nova terra. Porque esse mundo que agora está se passará, mas nós reinaremos com Cristo. E sacerdotes para quê? Para servir o Pai, para ter o privilégio de entrar na sua presença, ter o privilégio de orar, ter o privilégio de adorar, de cultuar, de servi-lo. Nós somos feitos tudo isso por intermédio do Pai. Vocês só podem dar uma resposta hoje. Todos vocês que ouviram essa mensagem da Trindade cristocêntrica, evangélica, só uma resposta. João termina dizendo ela. Ele diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. Portanto, verso 6, a Ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Entregue a sua vida em adoração àquele que é digno da sua vida. Entregue a sua vida em adoração àquele que é digno de você viver para a sua glória. Qual é o principal propósito do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele. Você é chamado a participar desse coro que começa tão singelo no capítulo 1, mas que no capítulo 4, no capítulo 5, nos capítulos finais, junta-se com os salvos, os anjos, os serafins, todo aquele que há no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que esse Cristo, que é o nosso Cristo, merece toda honra e toda glória para todos sempre e sempre. Amém. Amém? Vamos orar então, irmãos, para encerrar. Leia essa saudação mais uma vez em casa, memorize ela, porque ela foi dada para isso, e leia o livro de Apocalipse, e veja como no final todas as coisas convergirão para a glória de Deus e para o triunfo da igreja. Vamos orar.